tudo aí. De manhã vai pro trabalho, apressada, nem se lembra que eu existo. E na pressa dos seus passos, pisa o coração de quem sofre com isto. Bate a porta do seu carro, liga o rádio, canta junto os sucessos do momento. E se esquece que até bem pouco tempo me encantava seu amor, seu sentimento. Agitando todo dia, me deixando cada vez mais esquecido, usa o fax e o telex, movimenta-se sensual no seu vestido. Às 6 horas ela fala ao telefone, muda o tom de voz, disfarça um sorriso. Um convite para jantar, um lugar aconchegante, depois dançar. Se diverte e já não pensa em mim. Posso compreender tudo, teve fim. Mas essa indiferença é o que dói demais em mim. Corre a noite, é madrugada, e o meu pensamento aumenta o meu ciúme. Imagino ela dançando e um outro desfrutando do seu perfume. Eu não quero imaginar o fim da noite. Qualquer coisa a mais eu não suportaria. E prefiro acreditar na ilusão dela voltar. Mas que ironia. Se diverte e já não pensa em mim. E Roberto Carlos e Erasmo Carlos, nossa homenagem ao rei Roberto Carlos, a todos os seus fãs e ao seu parceiro Erasmo Carlos, todos os seus fãs. E assim está começando mais um Varela no Ar, o programa do Varela. Na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E ao nosso querido público que nos acompanha com seu carinho, com sua atenção, com sua audiência, um cordial abraço. E as indicações do nosso programa. Nós indicamos Varela Estética e Beleza, beleza completa em um só lugar. Mais de 500 serviços para homens e mulheres em um só lugar. Até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza. O endereço, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira. Lá na Varela Estética e Beleza você encontra um tapete estendido, um tapete vermelho, estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. E os telefones para maiores informações, 3224-0783, 3224-7018, acesse www.varelaesteticabeleza.com.br. Um amplo espaço no conforto do ar-condicionado, serviços de salão de beleza, serviços de medicina estética, tudo de bom para você na Varela. Passe lá, confira o que eu estou lhe dizendo, os excelentes serviços, os excelentes produtos, excelente equipe lá aguardando a sua visita. E assim está começando o nosso programa Varela no Ar, o programa do Varela diretamente da bela Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, 5 de agosto de 2011, sexta-feira. E no programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo 14, em todos os seus versículos do livro dos Números, o quarto livro das Sagradas Escrituras, no Velho Testamento, o livro de Moisés.
Quarto livro de Moisés. Então, Números, capítulo 14, versículo 1, sedição. Capítulo 14, versículo 1. Toda a multidão, pois, gritando, chorou aquela noite. Certificar direitinho. Números 14, 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo, Números 14, 3. Oxalá que nós tivéssemos falecido no Egito, e oxalá que pereçamos nesta vasta solidão, e que o Senhor não nos introduza nessa terra, por não sermos passados à espada, e nossas mulheres e filhos levados cativos. Acaso não nos é melhor voltar para o Egito? Números 14, 4. E disseram uns para os outros, constituamos um por nosso capitão e tornemos para o Egito. Números 14, 5. Porque tendo ouvido Moisés e Arão, se lançaram por terra à vista de toda a multidão dos filhos de Israel. Números 14, 6. Josué, porém, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, que também tinham visto a terra, rasgaram os seus vestidos. Números 14, 7. E disseram a toda a multidão dos filhos de Israel, a terra que nós corremos em roda é muito boa. Números 14, 8. Se o Senhor nos for propício, Ele nos introduzirá nela e nos entregará uma terra que mana leite e mel. Números 14, 9. Não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais a gente desta terra, porque como pão, assim os podemos tragar. Eles se acham destituídos de toda a defesa. O Senhor está conosco, não temais. Cólera divina e intercessão de Moisés. Vou chamar de fração. Números 14, 10. E como toda a multidão levantasse o grito e quisesse apedrejá-los, apareceu a glória do Senhor a todos os filhos de Israel sobre o tabernáculo do concerto. Números 14, 11. E o Senhor disse a Moisés, até quando murmurará de mim este povo? Até quando não me acreditará depois de todos os prodígios que eu tenho feito diante dele? Números 14, 12. Eu, pois, os ferirei com peste e os consumirei, e a ti far-te-ei príncipe de uma gente grande e mais forte do que esta é. Números 14, 13. E Moisés respondeu ao Senhor, sim, para que ouçam os egípcios do meio dos quais tiraste a este povo. Números 14, 14. E os habitantes desta terra que ouviram dizer que tu, Senhor, habitas no meio deste povo, que és visto face a face, e que a tua nuvem os cobre, e que vás diante dele de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Números 14, 15. Que fizeste morrer uma tão grande multidão como se fora um só homem, e digam, Números 14, 16, ele não pode introduzir o povo no país que lhe tinha prometido com juramento.
por isso os matou no deserto. Números 14 e 17. Engrandeça-se, pois, a fortaleza do Senhor, como tu juraste, dizendo. Números 14 e 18. O Senhor é paciente e de muita misericórdia, que tira a iniquidade e as maldades, e que a nenhum culpado deixa sem castigo. Tu que visitas os pecadores dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Números 14 e 19. Perdoa, te suplico, o pecado a este povo segundo a grandeza da tua misericórdia, assim como tu lhe foste propício desde a sua saída do Egito até este lugar. Perdão e castigo. Números 14 e 20. E o Senhor disse, eu lhe perdoei conforme tu me pediste. Números 14 e 21. Por minha vida, que toda a terra será cheia da glória do Senhor. 14 e 22. Números 14 e 22. Mas, entretanto, todos os homens que viram o resplendor da minha majestade e as maravilhas que fiz no Egito e no deserto, e que me tentaram já 10 vezes, e que não obedeceram à minha voz. Números 14 e 23. Não verão a terra que eu prometi a seus pais com juramento. Nenhum dos que detraíram de mim haverá. Números 14 e 24. Mas quanto a meu servo Caleb, que cheio de outro espírito me seguiu, eu o introduzirei nesta terra que rodeou toda, e a sua posteridade a possuirá. Números 14 e 25. Porquanto os amalecitas e os cananeus habitam nos vales, levantai amanhã o campo, e tornai a voltar para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Números 14 e 26. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Números 14 e 27. Até quando murmurará contra mim esta péssima multidão? Eu ouvi os queixumes dos filhos de Israel. Números 14 e 28. Dize-lhes, pois, por minha vida, diz o Senhor, assim como vós o dissestes, ouvindo-o eu, assim vou-lo hei eu de fazer. Números 14 e 29. Neste deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres, todos vós, os que fostes contados desde 20 anos e daí para cima, e que murmurastes contra mim. Números 14 e 30. Não entrareis na terra na qual eu, levantando a minha mão, tinha jurado que vos faria habitar, exceto Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Números 14 e 31. Mas eu introduzirei os vossos pequenos, que dissestes que serviriam de despojo para vossos inimigos, para que vejam a terra que vos desagradou. Números 14 e 32. Vossos cadáveres ficarão jazendo na solidão. Números 14 e 33. Vossos filhos andarão errantes por este deserto 40 anos e pagarão a vossa infidelidade, até que os cadáveres de seus pais sejam consumidos no deserto. Números 14 e 34. Conforme o número dos 40 dias
em que reconhecestes a terra, contar-se-á 1 ano por cada dia, e por espaço de 40 anos pagareis a pena das vossas iniquidades, e experimentareis a minha vingança. Números 14, 35. Porque assim como o disse, assim o farei a toda esta péssima multidão que se sublevou contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Números 14, 36. E assim todos os homens que Moisés tinha enviado a reconhecer a terra, e que, depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele todo o povo, infamando a terra de Mar. Números 14, 37. Morreram e foram feridos diante do Senhor. Números 14, 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, ficaram com vida entre os que tinham ido a reconhecer a terra. Números 14, 39. E Moisés falou todas estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo chorou amargamente. Números 14, 40. Mas ao outro dia, levantando-se de madrugada, subiram ao cume do monte e disseram: estamos prestes para ir ao lugar de que o Senhor falou, porque nós pecamos. Números 14, 41. Aos quais Moisés disse: por que quereis vós transgredir a palavra do Senhor, o que não vos redundará em bem? Números 14, 42. Não queirais subir, porque não é o Senhor convosco. Não suceda serdes destruídos diante de vossos inimigos. Números 14, 43. Os amalecitas e os cananeus estão à vossa vista, e vós caireis debaixo da sua espada, porque não quisestes obedecer ao Senhor, e o Senhor não será convosco. Números 14, 44. Mas eles levados da sua cegueira subiram ao cume do monte. A arca, porém, do testamento do Senhor e Moisés não se apartaram do campo. Números 14, 45. E desceram os amalecitas e cananeus que habitavam no monte, e tendo-os batido e retalhado, foram nos perseguindo até Orma. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós concluímos, nosso querido público que nos acompanha, nós concluímos a leitura do capítulo 14 do livro dos Números em todos os seus versículos. Nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 15, Oblações e Sacrifícios, do livro dos Números. Tudo de bom, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.